Olá, bem-vindo a você que está em mais um Radar de Inovação aqui nos estúdios de GZH, falando sobre inovação, transformação digital, futuro dos negócios e também da educação. Se você está no YouTube, não esquece de seguir a gente ali em GZH, vai lá na aba Podcasts, tem sempre o Radar de Inovação novinho, toda quinta-feira, no streaming estreando ali ao meio-dia e depois nas plataformas de áudio, Spotify e SoundCloud, e também nos acessa lá em GZH. Deixa eu pegar aqui a ficha técnica do programa, lembrando que o Radar de Inovação vai ao ar toda quinta-feira, meio-dia, e a gente tem na ficha técnica do programa o Lucas e a Laura na produção do programa, o José Thiago Lemes e o Anderson Borges na operação técnica, fazendo o sinal de áudio e também de vídeo chegarem aí na tua casa. E também a gente pede que tu compartilhe os episódios anteriores, vai lá nos últimos episódios do Radar de Inovação e também comenta se tu quiser sugerir algum tema diferente. Carreira é um dos temas que a gente mais fala aqui no Radar, é um dos temas que vocês mais comentam e mais pedem. A Evermont já foi tema de episódio, a gente estava conversando isso aqui anteriormente com uma outra pesquisa, uma pesquisa mais focada em competências para o futuro. E é um dos episódios que vocês mais gostaram até hoje, muita audiência, muito retorno. Hoje a gente vai trazer uma outra pesquisa da Evermont, dessa vez não tão focada nos profissionais de comando, mas nos conselhos, aqueles conselhos de empresas que normalmente tomam decisões, que fazem deliberações sobre decisões estratégicas, sobre visões de empresa. Por quê? O nome da pesquisa chama Women at the Top e ela coletou dados junto a empresas de companhia aberta, e um dos dados bem legais que essa empresa traz é que o Rio Grande do Sul é um estado de destaque, o segundo estado com maior número de mulheres em conselhos de administração no Brasil. Para conversar comigo, tem aqui a Priscila Schapke, ela é da Evermont, ela é Executive Director, e ela vai falar um pouco dessa pesquisa, ela que tem formação na área de negócios, de empreendedorismo e sucessão pela PUC, e também esteve à frente aí dessa pesquisa. Obrigado por estar aqui com a gente, Priscila. Imagina, um super prazer poder compartilhar um pouco mais os dados com vocês. Laís Machado Lucas, que é minha colega, professora na PUC, também é conselheira de uma empresa e também é advogada na área, atende empresas na área consultiva e contenciosa, e ela vai falar um pouquinho dessa experiência à frente de conselho e também sobre representatividade, como que essa pesquisa se traduz na realidade. Laís, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Tércio, vai ser um prazer conversar com a Priscila e contigo sobre esse assunto. A gente está falando de uma pesquisa, para dar um pouco mais de... A gente não vai dar todos os detalhes, depois a gente vai mostrar para vocês. É uma pesquisa Women at the Top que mostrou diferentes dados, né? Uma abordagem quantitativa, que falou com conselheiros de empresas, né, de capital aberto, e aí tem uma série de executivas que falaram. E também é uma empresa que fala sobre distribuição territorial, né? O destaque de Porto Alegre aqui, do total de perfis de conselheiras que foram analisadas pela pesquisa, 12,8% tem atuação em empresas com sede em cidades gaúchas. São Paulo, obviamente, a primeira colocação, mas Porto Alegre, mesmo não tendo uma população tão grande, tem um destaque nessa pesquisa. Um dos destaques dessa pesquisa vem justamente sobre a presença de mulheres em conselhos ou em áreas estratégicas de empresas. E eu vou começar contigo, Priscila, porque essa é uma discussão que a gente faz pouco. A gente fala de mulheres em cargos de gestão ou a gente fala de mulheres em cargos de execução, né? Em cargos que não são diretivos, que são cargos operacionais. Mas as decisões e os processos decisórios, eles dependem de muitas variáveis. E eu queria te perguntar justamente isso. Fala para o nosso público por que foi importante analisar mulheres em conselhos consultivos, em órgãos de deliberação, que essa é uma face que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia que existe, mas que é afetada. Compra produtos que são deliberados, vê campanhas de marketing na TV que são deliberadas nesses conselhos. Fala um pouquinho para a gente por que pesquisar essa estratificação. Perfeito, Tércio. E tu sabe que é super bacana porque a gente tem duas pesquisas, tá? A gente está aqui para focar na Women at the Top, que focou em conselhos de administração, então empresas de capital aberto, tá? Os dados que a gente traz nessa pesquisa é muito para esse lugar, que de fato é onde a gente tem ainda uma participação menor do que quando a gente compara em conselhos consultivos, que foi uma segunda pesquisa que essa a gente fez, que não é o foco hoje aqui, em outro momento a gente pode falar, mas que aí a gente mostra que de fato ainda tem uma participação maior, tá? Quando a gente olha para conselhos consultivos a nível Brasil, a nível nacional, a gente tem
uma participação hoje de menos de 15%, são 12% de mulheres nessa cadeira em administração, contra um dado trazendo a nível global de pesquisas, né, que a gente tem em outros países, que é mais do que o dobro desse. Então, de fato, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande em ter mulheres nessa cadeira, né, então, em empresas de capital aberto. Muitas vezes, e daí trazendo, né, para a realidade regional, como tu disseste, São Paulo é onde tem a maior concentração e o segundo estado aí com maior participação de mulheres em empresas de capital aberto é Rio Grande do Sul. Então, sim, a gente tem aqui uma familiaridade aí com esse número. Mas quando a gente fala em decisões, né, o porquê ter mais mulheres em conselhos, quando a gente fala em diversidade de gênero nas cadeiras, existem várias iniciativas para posições de liderança de uma forma mais ampla, não só aqui regionalmente, mas nacionalmente, mas é no conselho que de fato se delibera muitas decisões, né, e a maior vantagem de ter essa diversidade, tanto em relação a estilos de decisões, mas principalmente para ter um lugar de escuta, né, a gente sabe que uma das competências comportamentais que a mulher tem de maior destaque, de fato, é a escutativa. Então, poder ouvir mais todos os stakeholders, todos os envolvidos dentro das empresas, estar em contato com o mercado, com o consumidor, com o cliente, né, com os fornecedores. A mulher, ela aporta muito valor nisso. De fato, poder trazer pessoas com diversidade de pensamento, porque quando a gente fala em conselhos masculinos, que é a nossa realidade aqui, muito da conta... Historicamente sempre foi, né, Priscila? Sempre foi, e a gente fala de perfis parecidos, né, Tércio? Hoje, quando a gente fala em conselho de administração, as posições, elas são majoritariamente fechadas através de indicações, rede de networking. Então, são muitas pessoas que são conhecidas, que se conhecem, então tem muitas semelhanças de pensamento, né? Então, a diversidade não é só sobre gênero, sobre uma série de outras coisas, é sobre pensamento, sobre formação. Então, tu trazer uma pessoa, né, que tenha uma formação distinta, uma forma de pensar diferente, te traz um valor inestimado para o negócio, em poder ver de outros ângulos, de outras perspectivas. Então, eu diria que essa é uma das principais vantagens. Laís, tu é uma das personagens dessa pesquisa, ou seja, tu estás em conselho e tu também é professor, eu até comentei aqui na abordagem, escritório especializado em atendimento de empresas, também escreve livros, e na tua carreira deve ter visto essa mudança, que é uma mudança ainda gradual, mas que já é muito distante do que a gente viu coisa de 20 anos atrás. Como é que os números chegaram para ti e como é que tu pode falar que é essa percepção no dia a dia? Bom, eu particularmente, né, tanto pela minha trajetória profissional quanto pela minha trajetória acadêmica e pelos grupos que eu me envolvo há muito tempo, eu me dedico à pesquisa e ao trabalho com governança corporativa, eu venho acompanhando esses números mais ou menos desde a época que eu comecei a me inteirar pelo assunto, sem querer revelar a idade, que é mais ou menos uns 20 anos, né, que eu comecei a me dedicar a isso, e o número dobrou. A notícia boa é que nos últimos 20 anos o número dobrou, olhando o copo meio cheio, né, então... Lá em 2005, 2007, nós tínhamos aproximadamente 7% de mulheres que ocupavam os cargos, né, disponíveis de companhias abertas. Hoje a gente tem esse número trazido aqui de aproximadamente 12%. E tem uma pesquisa que inclusive saiu essa semana do IBGC, que faz um outro recorte, que traz para 16% esse dado. Bom, o que IBGC, do IBGC, isso, de governança corporativa, para quem não sabe. Eu acho que a gente tem que entender que está melhorando, né? Mas essa melhora é a passos muito lentos. Nós, há muito tempo, viemos trabalhando nessa tecla da diversidade e, inclusive, demonstrando, do ponto de vista econômico-financeiro, que a diversidade ela é saudável para as empresas. Então, assim, no final do dia, né, o administrador, a administradora que está lá, ele tem um resultado a entregar, ele tem uma resposta a dar para os seus acionistas, e isso vai ser medido num número, um número lá traduzido pelos dividendos que vai ser possível distribuir naquele período. E quando nós temos a diversidade, a gente tem uma tendência que esses números melhorem. Eu me lembrei de um filme aqui agora, que eu não sei se vocês viram, o filme da Barbie. Tem uma cena em que estão acho que uns 10, 15 homens sentados numa mesa, né, todos com o mesmo estereótipo, tentando fazer um produto para mulheres.
Então, como é que uma empresa ela vai diversificar, por exemplo, na entrega do seu produto ou do seu serviço, se ela não traz a diversidade para a mesa para pensar sobre esse produto ou esse serviço? Então, não é uma questão de dar espaço para as mulheres, né, ou dar espaço para pessoas negras. Não é uma questão, né, tão somente político-ideológica de nós estarmos dando. É uma questão que, no final do dia, isso vai resultar num outro resultado para a empresa. Eu quero quero ter um novo produto, um novo serviço, eu preciso de pessoas que estejam afetas a esse diferencial que eu quero ter. Em relação à trajetória, né, que tu perguntou, eu sou advogada de formação, trabalho com direito societário, né, e por algum motivo ou outro da minha carreira, enfim, acabei muito me vinculando à questão das empresas familiares, né? E aí, nesse contexto, a gente percebe sempre uma necessidade muito grande de trabalhar com instrumentos de governança corporativa, né? Profissionalizar a gestão, separar o que é da família, do patrimônio, enfim. E nesse cenário, né, os conselhos, especialmente os conselhos de administração ou até mesmo os conselhos de consultivos que vão ter a sua avalia num dado momento, eles são importantes mecanismos para que a gente consiga organizar essa governança dentro da empresa, né? E quando nós estamos tratando de empresas familiares, existe um fator muito, mas muito importante a se considerar, que é tu ter um membro de fora da família. Porque às vezes a família tem dificuldade de fazer algumas perguntas, de tratar de alguns assuntos, de expor algumas coisas. Complexa, né? Extremamente complexa, né? Imagina como é que eu vou chegar e vou dizer para o meu pai que eu não concordo com a decisão empresarial que ele está tomando. Ou eu vou dizer para o meu tio, para o meu irmão, ou para o meu filho que ele não tem as habilidades. E quando a gente leva isso, né, traz um membro externo para oxigenar essa realidade, a gente consegue melhorar essa governança. E foi aí, Tércio, que eu entrei, né? Então, por conta dessa minha atuação dentro das empresas familiares, né? Então, hoje eu sou conselheira de uma empresa familiar, como membro externo desse conselho, eu não faço parte da família, enfim. E a tarefa de fazer a pergunta difícil, de colocar o assunto complicado na mesa, é desse membro, né? Dessa pessoa que está lá. Então, assim, qual é o meu papel dentro de um conselho que eu ocupo nessas condições? É tentar garantir a governança, né? É tentar fazer com que aquele planejamento que se teve para buscar a perenidade dessa empresa, que ele aconteça, fazendo as perguntas que às vezes ninguém quer fazer. Isso, Priscila, eu acho que até é legal falar, né, que ela estocou aqui. Eu vou ressaltar o número aqui, né, do total de perfis de conselheiras analisadas pela pesquisa, 12,8% tem atuação em empresas com sede em cidades gaúchas. E depois aparece aqui o Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina. E essa é uma pesquisa que também mostra um pouco do que a Laís falou, que é o grau de amadurecimento das redes profissionais. Estamos num momento de melhora, e a Laís destacou isso, né? Nós tínhamos um dado pior, mas que ainda é um número muito aquém da representatividade que as mulheres alcançaram em outras esferas do mercado, né? Então, a gente tem falado muito, por exemplo, na pesquisa científica, nas startups. E o que visivelmente vocês captaram e perceberam nessa construção? E também, o que vocês perceberam do perfil dessas empresas que vocês analisaram? Como é que foi esse levantamento? Perfeito. Ótima pergunta, Tércio. Eu acho que primeiro trazendo em comparação com um dado multinacional, e eu sempre gosto de fazer essa comparação porque a gente consegue ter uma base de referência, né? Quando a gente olha para países onde a presença, a participação de diversidade de gênero, ela é maior, são países mais desenvolvidos, né? E países que dos 6 países que mais têm mulheres sentadas em cadeira de conselho, empresas de capital aberta, 5 são reguladas. Regulam, na verdade, têm a obrigatoriedade da participação como meta, assim como o Brasil agora tem. Tá? E essa meta, ela normalmente gira em torno de 1/3. Então, se tem esse dado de 1/3 como dado referencial, né? Que idealmente ter 1/3 de mulheres dentro do board, dentro do conselho, é algo que faça sentido. E muito por conta do que ela trouxe, assim, né? O objetivo da governança, e até desmistificando um pouco, falando de regionalidades, de empresas familiares, governança não é só para empresas de capital aberto, não é só para aquelas empresas de porte grande. A governança, ela vem para gerar valor para o acionista. Esse é, no final da linha, o objetivo final, né? Então, como é que eu gero mais valor para o acionista? Através de melhores práticas, através de uma série, né, de padrões, mas principalmente ouvindo
quem está lá, né? Então, como o exemplo que tu trouxeste do filme, eu acho que é excepcional isso, porque muitas vezes o produto não é sobre aquele perfil de quem está sentado na cadeira, né, no board, nos conselhos. E como aquelas pessoas conseguem ter a empatia e a percepção do cliente, de todo, né, o público consumidor, e poder, de fato, pensar em melhorias para continuidade, perenidade, de forma sustentável financeiramente. O G da sigla, também. né? O G da sigla do ESG, que a gente fez programas ao longo de tanto tempo aqui, é governança. E governança tem a ver com transparência também, né? Tem a ver com a percepção das pessoas. Perfeito. Daí também esse dado ser representativo, de nós termos um número substancial, porque o Rio Grande do Sul, em vários aspectos, é visto como estado conservador. Não estou falando politicamente, falo na gestão mesmo, né? Então é um dado que grita aos olhos. E, Laís, eu queria te perguntar isso. A tua trajetória envolve atender empresas familiares, mas também envolve tu estares nesse conselho. Nós temos essa veia, inclusive nós fizemos programas da Expo Inter no ano passado, de dizer assim, o gaúcho é por essência um conservador, ou seja, ele permanece, algumas estruturas são mais difíceis de mexer. Ao mesmo tempo, essa pesquisa nos dá uma margem de dizer que, ainda que seja aquém do que gostaríamos, nós estamos bem colocados na presença de empresas com um conselho mais diverso. Tu acha que é um paradoxo ou tu enxerga isso também? Eu acho que nós temos uma característica aqui no Rio Grande do Sul, que é esse nosso acesso à informação e talvez à formação também. Nós temos isso com talvez mais facilidade do que em outros lugares, né, pelo nível de escolaridade que nós temos. E esse acesso à informação e à formação faz com que nós tenhamos uma possibilidade de ir abrindo alguns espaços, mesmo dentro de um cenário conservador, né? No conselho em que eu atuo, eu sou a única mulher dentro da sala. E em muitos outros conselhos, em muitos outros locais de gestão, onde também já estive e estou, eu sou a única mulher dentro da sala, tá? Bom, tudo bem, pelo menos existe uma mulher lá, de novo, copo cheio, né? Mas isso é um sinal de que nós temos ainda uma preponderância muito grande desse cacuete, né? De se pensar, se a gente, e até não é um cacuete típico nosso, se a gente colocar a palavra líder num buscador e pedir imagem líder, vai aparecer um homem branco e de meia idade. Sem dúvida nenhuma, pode colocar qualquer... E de terno e gravata, tá? Sem dúvida nenhuma é essa imagem que vai aparecer. Então já é um estereótipo da nossa, né? O imaginário da gente, né? No nosso imaginário, né? E eu não estou nem qualificando, é só colocar líder imagem. Pode ser uma líder, um líder, né? Então a gente tem isso muito construído, só que nós, como eu estava falando, temos um acesso à informação e a informação que faz... Eu acho que esse nosso desenvolvimento talvez esteja caminhando de uma forma um pouco mais fluida. Na minha atuação como professora, sou professora da Escola de Direito da PUC, a maioria das estudantes da Escola de Direito são meninas, são mulheres. Né? Então, na graduação tem um dado do censo do MEC do ano passado, ou retrasado, a maioria dos estudantes que se formam em cursos de graduação no Brasil são mulheres, ou seja, a qualificação está sendo alcançada. Né? E por que a gente bate no famoso teto de vidro? Por que não sobe? Por que não chega? Daí existem N fatores, com questões biológicas, muitas de maternidade, mas a Priscila falou de uma coisa aqui super importante, que é a questão do networking e do círculo. Chega um dado momento que a mulher, ela talvez tenha que se dedicar a alguns cuidados, né, seja da família, seja dos filhos, enfim, e normalmente esse cuidado, ele é intrínseco à figura da mulher, que é uma potente característica, né, porque as mulheres têm essa característica do cuidado, né, e dentro disso as mulheres acabam, eu não vou poder ir para o happy hour na sexta-feira às 6h30. E é ali no happy hour, às vezes, que alguém vai olhar e vai dizer, Tércio, olha só, estão precisando de um comunicador lá para fazer parte de uma equipe assim, assim, assado. Disponibilidade, né? Disponibilidade, né? Então, assim, tem muitas pesquisas que vão falar dos porquês, do porquê isso acontece, mas também por essa identificação. Porque aquele nosso líder lá do buscador, ele vai, se ele teve o time de futebol dele, teve um sucesso ou um insucesso no final de semana, ele vai chegar no trabalho no outro dia e ele não vai conversar com a Priscila. Ele vai conversar com outro homem sobre aquela questão. Então, são essas barreiras que, por vezes, é do nosso diário, é do relacionamento diário que a gente precisa vencer. E essas potentes redes de networking, elas acabam fazendo com que isso aconteça, tá?
tá? É claro que muitas, o ideal seria que a gente buscasse as pessoas que vão para esses conselhos, e aqui o trabalho, né, da Evermon, de uma forma mais profissionalizada. Bom, o meu conselho hoje precisa de alguém que seja especialista em sucessão de empresas familiares para garantia de governança. E daí vai se buscar um trabalho. E não alguém que foi... Não que a indicação sempre seja ruim, mas é para a gente ter um maior acesso, uma distribuição desse acesso e tornar ele um pouco mais equilibrado e justo. E olha como é, né, Tércio, até aproveitando a fala da Laís, como é curioso, a gente não fez combinados aqui, tá? Mas na pesquisa a gente traz alguns dados. Dentro das respondentes das mulheres hoje que participam em conselho, 99% das mulheres estão sozinhas como conselheira mulher dentro desse conselho, tá? Ou seja, não tem uma dupla, são não elas as únicas, como a Laís. São elas. E para quem não está acostumado a, né, estar no ambiente de governança, como é que funcionam as dinâmicas? Normalmente um conselho se reúne uma vez por mês. No Brasil, pelo menos a média é um encontro mensal, várias reuniões extraordinárias. E normalmente essas reuniões acontecem de forma presencial. Algumas vezes híbridas, mas, né, até pouco tempo atrás 100% presencial. E aí o que acontece? Os conselheiros se reúnem na noite anterior para jantar, né, ter uma troca. No dia seguinte tem a reunião, que normalmente dura um dia inteiro, e no final voltam a se reunir. E quais são os relatos que a gente ouve das mulheres conselheiras? Que normalmente elas não são inclusas nesses pré e pós, que é onde acontecem muitos combinados, muitas análises. Muitas vezes a reunião ela é mais fora do que dentro, inclusive. Mais fora do que dentro. Exatamente. Então, isso é extremamente relevante. Né? Então, por que a importância de não termos mulheres, né, isoladas nesse ambiente e principalmente elas conseguirem, de fato, serem inclusas pelo meio, né? Pelo board como um todo. E um último dado também de outra coisa que tu comentaste, que tem tudo a ver com a formação. Na pesquisa, a gente mostra que as mulheres elas têm, em média, 50% mais formação do que os homens em cadeira de conselho. Isso significa que pegar um conselheiro homem e pegar uma conselheira mulher, ela tem 50% a mais, em média, de formação. E para que as pessoas entendam, isso que a pessoa está falando significa que, né, o colega X do lado da Laís fez graduação, especialização, e a Laís fez graduação, especialização, mestrado e mestrado profissional. É tipo Perfeito. Isso aí. Né? Exatamente isso. Priscila, vocês também ouviram, tem uma fase de profundidade. Essa eu até não citei na abertura, vocês entrevistaram 8 conselheiras. Como é que foi essa etapa? Fala para o nosso público e por que vocês fizeram essa parte além da numérica. Perfeito. Os números nem sempre nos dizem tudo, né? E o objetivo da pesquisa, toda vez que a gente faz, é justamente conseguir aprofundar algumas pautas, ouvir, né, a experiência, a vivência dessas mulheres e poder traduzir os números depois a partir dessas análises. Então, se escolheram mulheres aí foram 4 estados distintos, as mulheres que participaram. A Helena, que é a nossa líder hoje do Instituto, é a nossa sócia do Instituto Evermont, que é a divisão da empresa que lidera essas pesquisas, ela foi responsável por essas entrevistas. Foram entrevistas bastante profundas de vivência, de preparação, para entender a realidade, né, o que elas mudariam, o que elas sentem. Então, o objetivo dessa leitura foi justamente poder aprofundar dentro da pesquisa. Acho que a gente pode depois, quem tiver interesse, enfim, não sei se tem como deixar um link, para poder ter a leitura. A gente traz muitas dessas falas para validar. Então, quando a gente olha ali um número por si só e conseguir conectar com a fala, né, e da vivência, da experiência de todas essas conselheiras sêniores, que são conselheiras já bastante maduras, robustas, que trabalham há bastante tempo, isso consegue dar até mais segurança em relação aos dados, né? Então o objetivo foi esse, conseguir de fato traduzir isso de uma forma mais próxima para o leitor, para quem estiver, para as empresas que estivessem interessadas naquele dado. Laís, eu estou interessado nós somos colegas na PUC, né? Eu também sou professor. Eu estou interessado nessa tua última fala, que nós já temos uma quantidade, e a gente comentou, né? A gente já tem uma quantidade de mulheres cientistas em vários campos que são maioria, de mulheres pesquisadoras, de mulheres docentes em algumas áreas de universidades, mas a gente tem algumas barreiras. A gente nem está falando do conselho de administração, mas a gente poderia falar do conselho consultivo, que, como a Priscila falou, é um pouco mais representativo, mas não é igualitário. E eu queria te perguntar se essa desconstrução na tua avaliação passa por formação, e eu não digo formar mais, mas formar para discutir isso, porque me parece, e aí eu queria te provocar isso, que também cabe a esses homens que vão ser conselheiros daqui a 10, 20, 30 anos, reconhecerem esse princípio que tu está falando, de que o balanço lá no final vai contar, que é importante uma pessoa que tenha cabelo crespo para experimentar um shampoo
diferente, que é importante uma pessoa que é deficiente física para alavancar e para passar em cima de uma calçada de uma farmácia. Faz sentido isso? Tu enxerga isso no teu dia a dia? Faz muito sentido, muito sentido. A gente não... tem lutas que a gente não pode lutar sozinha, que a gente tem que lutar juntos, até para que a gente tenha um reforço desse discurso, né? Para que a gente... Não é um discurso só meu e da Priscila que somos mulheres, né? É um discurso que também deve ser teu, né? Porque afinal de contas isso no final do dia também vai te ser útil e benéfico, né? Para a gente utilizar esse exemplo da tua diversidade naquilo que tu for diverso, tá? Eu acho muito importante esses grupos que se formam de apoio entre mulheres, né, para a gente potencializar as nossas competências, as nossas habilidades, mas eu acho que esses grupos eles não podem ser clubinhos fechados. Da mesma forma como a gente quer que nós sejamos inseridas, a gente também tem que inserir. A gente também tem que reforçar isso e talvez trabalhar na compreensão de que, olha, a gente só está querendo que o processo seletivo ele seja justo. É só isso. A gente só está querendo que quando o currículo cair lá, que a primeira parte com o nome seja ocultado e que a gente olhe para baixo. Tem tais e tais e tais habilidades, não importa se é homem, se é mulher, enfim, se é negro, se é branco, não importa, tá? Então, todo mundo faz parte disso. Todo mundo faz parte dessa união. Dentro do direito especificamente, a gente percebe que já no Poder Judiciário nós temos uma grande participação das mulheres. Né? As mulheres que se formam em direito, elas buscam, né? Existe um grande caminho dentro da área pública, né? E os homens vão, especialmente aqueles do direito, vão ter que lidar com isso, né? Então, assim, vão estar lá inseridos, porque vão continuar sendo juízes, advogados e vão trabalhar com um número muito maior de mulheres, né? Nós ainda não temos uma maioria de juízas, por exemplo, mas é um número muito melhor do que esse do conselho. Se eu não me engano, alguma coisa de 30 e poucos %, se a gente for pegar o total, tá? Então, assim, já é o dobro desse número. E, obviamente, que os homens vão ter que lidar com isso, né? Estão tendo que lidar com isso. O que eu acho importante a gente destacar também é que a Priscila falou da questão do tempo de formação, tá? Então, as mulheres, elas costumam as que chegam no cargo de liderança, elas costumam ter um tempo de formação muito maior. Isso nos traz um outro raciocínio. Normalmente, as mulheres que estão em posições de gestão, elas são muito habilidosas. O desempenho delas é muito bom. Por quê? Porque elas entendem que para chegar lá, elas precisaram percorrer um dobro de uma caminhada de estudo, de aprendizado, uma série de coisas. Os obstáculos são maiores, todos, né? Tem uns metros rasos a mais do que a prova e regular. Isso se reflete no desempenho, né? Então, assim, essa bagagem que foi acumulada se reflete no desempenho. Eu queria pegar esse teu gancho, Laís, para perguntar uma outra coisa que não é o foco da pesquisa, mas eu já quero puxar essa discussão. A gente está falando aqui de um aspecto que é a questão da inserção das mulheres, mas tu tocou num ponto muito interessante. A gente nem está puxando outras verves da diversidade. A gente não está falando na presença de pessoas com deficiência, a gente não está falando da inclusão de pessoas LGBTQIA+, a gente não está falando, por exemplo, de mulheres negras, que tem um outro recorte muito maior e que envolve várias variáveis também. Eu nem vou provocar isso, mas eu queria te perguntar se tu acha que abrindo essa discussão já em vez de uma porta para discussão, é um portão que a gente tem que ir derrubando o portão para começar todas as discussões de uma vez só? Porque eu estou te perguntando isso também porque essa avalanche, felizmente, ela não vai parar, né? As transformações elas estão vindo, mas também tem muitos discursos de retrocesso e nem entram na esfera política, mas no sentido de que veja bem, nós tentamos uma novidade e não deu certo, embora dê certo seja algo subjetivo. Ou, veja bem, esse cliente não gostou dessa experiência aqui ou desse processo aqui. Então, assim, como fazer com que essa nossa arrancada, né, essa corrida não pare nesses obstáculos e inclua mais gente? Porque imagino que tu também tenha vindo de um olhar de outras pessoas que devem conversar contigo e dialogar sobre também quer ser representado, também quer estar lá.
Tércio, eu vou te trazer alguns exemplos, mas primeiro eu vou te dizer uma frase aqui, que é uma frase muito minha, muito pessoal, tá? Eu estar sentada num conselho não é um modismo. E eu não vou admitir que isso nunca seja um modismo. Porque eu tenho a agregar no conselho em que eu estiver. Eu tenho conhecimento técnico, eu tenho conhecimento teórico, eu tenho 20 anos de experiência e eu sei o que eu estou fazendo sentada num conselho. Então não é um modismo, é competência, é trabalho. E assim como eu, tantas outras mulheres que estão. Então, não é modismo. Quem quer que queira desqualificar ou tentar, vamos tirar o investimento do movimento e daí para tudo. Isso não é um modismo, para a gente investir ou desinvestir. É uma questão natural da vida. A gente quer hoje ter outros papéis que a gente não tinha na década de 40, na década de 50. E pronto, somos seres humanos como quaisquer outros e temos esse direito. Esse é o ponto 1. A questão da diversidade. Tem uma pesquisa da B3 que em 2023 trouxe os seguintes dados. Tinha aquele 12%, 14% de mulheres em conselho. Se a gente faz o recorte mulheres negras, 3%. 3%. Tá? Baixa a 1/3, 1/4 do número do total. Tá? Então, esse é outro dado. E eu vou te trazer uma experiência que eu vivi na universidade um dia desses. Nós temos um evento lá na universidade que se chama Elas no Direito, que é um evento de representatividade. Todo ano a gente traz temáticas diferentes e ano passado foi sobre a diversidade no direito. Então, a mesa era composta somente por mulheres negras. Tá? 2 alunas, quando saíram do evento, me mostraram, 2 alunas negras, quando saíram do evento, vieram falar comigo e disseram: professora, muito obrigada, porque agora eu sei que eu posso. Identidade, identificação. A gente fala bastante disso. Assim. Se eu não ter alguém fazendo... tu ter olhar, se eu olho para um conselho e só tem homens, aquele o nosso da imagem do líder, só tem homens, brancos, grisalhos, né, de terno e gravata, eu vou entender... Todos os filmes que me fizeram pensar que o conselho das empresas era um homem agressivo, que batia na mesa. Exato. Então, eu daqui a pouco a gente acho que se é só molda isso. muito por identificação, por identidade. Se eu vejo alguém que tem o meu mesmo biotipo, a minha cor de cabelo, a minha estatura, né, que curte as mesmas coisas que eu curto, fazendo uma coisa muito legal, eu acho que eu posso fazer aquilo também. Então, não é um modismo. A gente tem aqui um trabalho, né, é o meu trabalho, eu sei o que eu faço, eu sou competente no que eu faço, mas eu também quero que alguém me olhe e diga, olha, se ela está lá, eu também posso. Que legal isso, que legal. Eu queria aproveitar que a gente está no finalzinho do programa e pedir para que vocês duas, a gente sempre pede um conselho para empreendedores, mas hoje eu acho que é um pouco maior de pensar e principalmente porque tu falou uma coisa, Priscila, que eu até queria reforçar. Governança pode ser para MEI, né? A gente está falando de empresas de capital aberto, mas ter uma clareza sobre a pluralidade do teu negócio, sobre a transparência como tu toma as decisões, sobre com quem tu te relaciona, quem tu contrata. É uma coisa que, como a Laís falou, não dá para voltar atrás, né? As pessoas já viram que a embalagem tem gordura não sei o quê, e agora tu não pode mais tirar a informação, porque eu já quero essa informação no pacote. Eu queria perguntar primeiro para ti, Priscila, depois para a Laís, com base nos dados e no que tu percebeste, assim, que tipo de conselho tu pode dar para quem está nos acompanhando, ou que é homem empreendedor de fato, ou que é mulher e que vai trabalhar a empresa, ou que vai gerir, ou que é pesquisadora, no sentido de posicionar-se, no sentido de colocar a sua posição também nesse embate, também nessa pesquisa, para que na próxima pesquisa a gente tenha, sei lá, 25% de empresas do Rio Grande do Sul, 50%. Queria uma reflexão tua para essas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Claro, com certeza. Bom, primeiro que governança a gente sempre diz que é para todos, tudo e todos, né? Para ONGs, para empresas pequenas, médias, grandes, MEIs, públicas, privadas, capital misto, brasileiras, internacionais e globais, porque ela vem justamente com esse objetivo, de prolongar, fazer com que essa empresa de fato tenha aí uma vida mais longa, sólida, constante, através de uma série de requisitos como integridade, ética, enfim, mas gerando valor para quem é o acionista daquele negócio, porque por trás sempre tem alguém que gera valor. Numa ONG, ela também tem o objetivo de gerar valor para a sociedade,
para qual ela está servindo, né? Em relação a dicas e sugestões, assim, o que eu diria é, existe hoje, né, no Brasil, uma quantidade muito grande de opções para formação, né? A governança está quase que no hype, né, como a moda aí se fala. E eu acho que governança não é sobre modismo, como a Laís comentou no início, né? Governança é sobre gerar valor. Então, procurem lugares sérios, né, corretos, que não te dão garantia, que não te dão, eu te garanto que se tu implementar a governança, tu vai aumentar a tua lucratividade em tanto. Não é sobre isso. E uma dos requisitos, assim, que se fala muito numa mesa de conselho é sobre todos serem ouvidos. E por incrível que pareça, né, para quem não está habituado no mundo de conselho, o presidente do conselho de administração, ele deve sempre ser o último a falar. E por vezes, se ele não precisar falar e não precisar da opinião dele, porque já foi definido naquele colegiado, é um ótimo sinal. Então, quando a gente olha para melhores práticas, buscar pessoas que tenham diversidade de pensamento, que pensem diferente de ti, que te façam te questionar, e não só aquelas pessoas que digam sim, vamos por aí, é onde vai levar a tua empresa mais longe. Né? Então, o conselho que eu daria para quem é empresário, independente do tamanho, é busque pessoas que pensem de forma diferente de ti, não necessariamente que venham do mesmo setor, que conheçam do teu negócio, porque o conselheiro ele deve se aprofundar e ver semelhanças e oportunidades, saber fazer perguntas certas, e busque pessoas que pensem e que venham de lugares diferentes do teu. Laís, a mesma pergunta para ti, mas eu queria também, com base nas coisas que tu já enfrentaste, no sentido de tanto adversidades quanto palavras que eventualmente tu deve ter ouvido ao longo do tempo. Nesse sentido, tu é uma mulher única num conselho, mas devem ter outras várias únicas e tem várias que vão ascender essa posição de única e que não é um processo muito fácil e também não é um processo muito tranquilo. E eu queria que tu também desse um conselho para essas pessoas. Seguramente é um processo bastante demorado, né? Eu não sei se é sorte, não sei, enfim, mas eu sempre tive a sorte de ser muito bem tratada nesses ambientes e nunca me senti discriminada, né? Nunca ninguém me interrompeu, e se me interrompeu é porque eu tinha interrompido antes, então assim, eu sempre fui muito bem acolhida nesses lugares. Mas o que eu gostaria de dizer para as mulheres é o seguinte: estudem. Quando a gente chega com algum background, a gente já chega um pouco diferente, né? Então, por mais que a gente hoje tenha daí sim é modismo, tá? Um modismo de tentar desqualificar a formação formal. Mas eu fiz um curso lá na internet que me deu rapidamente o que eu precisava. Mas o ChatGPT fez para mim. Fez para mim, né? Eu tô sabendo usar o prompt maravilhosamente bem. Não. Existe um peso, né? Existe um peso de, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu estudei isso, eu fui lá, eu fiz um curso num desses lugares super qualificados, que nós temos vários em governança. O estudo, ele já nos coloca em outra situação. Se não é a situação que alguém vai olhar e vai dizer, não, ela estudou, ela deve saber, é para nós mesmas. Para que a gente não sofra da síndrome da impostora, né? De ficar com medo. Não, mas será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Você estudou para isso. É exatamente isso. Pode falar, não tem problema nenhum. Tá? Então, eu acho que o estudo, e claro, né, aquilo que a gente colocou de relacionamento, né, de networking, de qual é o lugar que eu quero estar. É esse lugar que eu tenho que me inserir. Se eu puder dar em cima do que a Laís falou, eu queria também convidar todas e todos que estão nos assistindo também para ouvir pessoas que abram esses horizontes. Porque a internet está cheia de coisa ruim também, né? Então, se tu quiser enveredar por coisa negativa e gente para dizer que não vai funcionar, que não vai dar, mas também tem muita coisa legal. E a gente, às vezes, ouvindo outras histórias, conseguindo abrir esses horizontes que tu falou de conhecimento, para ouvir advogadas negras, por exemplo, para ouvir outras executivas, para ouvir histórias de pessoas que estão dispostas a abrir essas portas, assim, às vezes o algoritmo ele não favorece tanto, mas que elas existem, elas estão distribuídas na internet, também estão. Priscila Chapke, que é da Evermont Executive Search, obrigado por estar aqui com a gente neste dia de gravação e também obrigado por ter compartilhado a pesquisa com a gente. Imagina, foi um prazer. Obrigada, gente. Laís Machado Lucas, que é professora de Direito e que também é conselheira
de uma empresa e que também foi um personagem desse nossa reflexão sobre diversidade. Muito obrigado, Laís, por ter compartilhado um pouco da tua história e das tuas reflexões aqui no programa com a gente. Prazer foi todo meu. Muito obrigada. Obrigado também a ti. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo. O Lucas já me mandou 2 alertas aqui, mas foi muito legal a conversa. E eu espero que tu esteja aqui com a gente na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.